Já vimos aí então as formas de reprodução nas gimnospermas, das pteridófitas, das briófitas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura reprodutora das angiospermas. Então, elas são bem biodiversas, né? Como eu já tinha citado. Então, elas podem se apresentar como ervas, arbustos, árvores. Então, a maioria delas vão fazer a realização da fotossíntese. A exceção, que é bem interessante, eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu colocar o laserzinho também. São essas plantinhas aqui. Então, elas não fazem fotossíntese. Ela é considerada um parasita. Então, ela se chama cipó-chumbo. Ela não tem clorofila e ela, por se aderir à superfície de outras plantas, ela fica retirando a seiva elaborada, que é o transporte por floema, sabe? Então, é uma exceçãozinha aí de angiospermas que não fazem fotossíntese. Então, outros tipos de angiospermas seriam aqui as bromélias, né, que são fixadas a estruturas e por conta disso são chamadas de epífitas, né? Então temos as bromélias, as orquídeas que fazem esse processo, então ficam apoiadas em galhos de outras plantas. Então, só para obter mais luz, né? Então, não tiram nutrientes. Então, por não tirar nutrientes, não são chamadas de parasitas, e sim epífitas. Só querem ficar mais altas para poder fazer fotossíntese. Então, esse grupo ele vai mostrar uma adaptação a diferentes ambientes. Então, as angiospermas elas acabam se virando com o que elas têm. As angiospermas do esporófito é a planta que a gente consegue visualizar, tá? A parte mais é, apical, né? Que a gente vê crescendo na natureza. Então, a parte que a gente vê raiz, caule, folha, flores, frutos, sementes. Então, o esporófito é considerado a fase dominante das angiospermas. Então, ele é completa, ele faz o ciclo de vida aí do vegetal. Então, elas são as únicas que vão formar os frutos, vão ser as únicas que vão formar as flores, né? Então, os frutos eles protegem e ajudam na dispersão das sementes. E as flores elas atuam aí como chamativos, né, para polinizadores, né? Por conta das cores que elas produzem, o aroma, né? O gametófito, que é a parte não dominante, né? Ela é bem reduzida. O gametófito fica dentro, né, das flores, então fica completamente dependente ali do ambiente, do esporófito. O gametófito feminino é chamado de saco embrionário, que é essa regiãozinha aqui, que é localizado dentro do óvulo. E o masculino é o tubo polínico, né? Que é essa regiãozinha aqui. Então, o tubo polínico vai carregar os núcleos espermáticos, que são responsáveis pela fecundação. Então, aqui na antera, a dispersão ocorre, vai fecundar aqui nessa região aqui e vai fecundar aqui na osfera. Elas são divididas, como eu já tinha citado, em questão dos cotilédones, né? Que são aquelas estruturas que podem ser encontradas em duplas, de forma sozinha, enfim. Então, as monodicotiledôneas e as dicotiledôneas. Então, classificação baseadas em características estruturais, né? A principal diferença é o número de cotilédones, então, que seriam aquelas primeiras folhinhas do embrião dentro de uma semente que vai formar o brotinho, né? Então, a mono, ela vai ter só um cotilédone e as dicotiledôneas, elas vão ter dois cotilédones, né? E a gente tem outros tipos de diferenciá-las, sem ser pela questão de cotilédones. Seria, por exemplo, da questão das flores, né? Da parte floral, com três peças, um, dois, três, e com cinco peças. E as nervuras, que podem ser paralelas ou podem ser fissuras, né? Nas dicotiledôneas do caso. Então, as partes florais geralmente ela fica em múltiplo de 3, nas dicotiledôneas em 4 e 5. As raízes das monos, elas são fasciculadas, então tem várias raízes finas, com tipo de um tufo. Então, elas formam raízes assim aglomeradas, né? E as dicotiledôneas, elas têm uma raiz pivotante, então uma raiz central onde as outras pequenas raízes vão se ramificar. As folhas das monos, a nervura paralela, então lembra das folhas do milho, então ficam todas na mesma direção. E nas dicotiledôneas, a nervula fasciculada, radiculada, né? Então forma
uma estrutura em rede, né? O caule das monos, eles têm feixes de vasos condutores que vão se encontrar de forma desorganizadas, e nas dicotiledonas esses feixes eles são formados, organizados no formato de anel, então tem estruturas mais bem definidas. A flor é a parte reprodutora das angiospermas, então quando ela é considerada completa, então ela tem todas as partes essenciais e todas elas são bem desenvolvidas. Então, o pedúnculo floral, por exemplo, que seria o cabinho, né, que sustenta a flor. Então, liga o caule à planta. As sépalas, que são essas regiõezinhas aqui, geralmente esverdinhas, né, formam o cálice, vai proteger a flor quando a flor ainda está naquele formato de botão, sabe? Com as pétalas fechadas. As pétalas, elas vão formar a corola, que é esse conjunto aqui, tá? Então, geralmente coloridos, atrai agentes polinizador, tipo insetos, aves, como o beija-flor, né? O estame, que é um conjunto de órgãos masculinos, então é composto por antera e filete. Então, a antera é a região onde é produzido os grãos de pólen, que é os gametas masculinos, e o filete é a sustentação só da antera. E o carpelo, que é formado aqui por órgãos femininos, também são chamados de pistilos. Eles são formados por uma região chamada de estigma, que ela é uma parte pegajosa que vai ficar grudado o grão de pólen. Então essa região aqui ela é meio oleosa, meio grudenta. E o estilo, o estilete, que é o canal, né, por onde os núcleos espermáticos eles vão se encaminhar, eles vão descer. E o ovário, que é onde vai ficar os óvulos, que depois da fecundação vai formar sementes, por exemplo. Então, quando a flor ela tem todos esses elementos, a gente nomeia ela de completa. Então, se falta algum desses aí, a flor é incompleta. Essa imagem aqui vai ter aquelas características das eudicotiledonas e das monos, né? Então, por exemplo, raízes fasciculadas, raízes axiais ou pivotantes. Aqui a gente tem a organização da flor, então pedúnculo, carpelo, estame, sépalas. E aqui novamente a diferenciação aqui, ó, o cotilédone, né? Aqui as eudicotiledonas, as raízes paralelas, raízes fasciculadas, um tubo polínico, né? Um tubo vascular desorganizado. Aqui todos bonitinhos, organizadinhos no formato de círculo. As folhas trimeras, as que têm quatro ou cinco flores, frutos, né? Os carpelos, as raízes, ó, raízes pivotante, tem uma raiz principal e as raízes menores são ramificadas. Aqui a gente já tem uma central e aqui vai formar um bololó, literalmente.